não podemos deixar de congregar. E o Satanás está bagunçando a mente de muito crente. Aleluia. 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebum, por quem os expulsam então vós, os filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo... Está escrito. Está aí, leia. Eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Entendeu? Então é por isso que aquela passagem da Bíblia fala daquele jovem que apanhou, porque ele foi expulsar sem estar com a presença de Deus. A presença de Deus, ela é tão importante na minha e na sua vida, que até para você vir louvar aqui, se você não pagar preço, não orar, não jejuar, não tirar o período de oração, buscar do céu para quando você abrir a boca, a igreja ser impactada, tem algo errado. É por isso que aquele louvor é a presença. Quer pregar? É a presença. Quer louvar? É a presença de Deus. É a presença de Deus que vai impactar, queridos, a nave da igreja. Não adianta uma pessoa vazia vir aqui, a igreja não vai sentir nada. Nada. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, o negócio é diferente. O negócio é quando você chega no lugar, quem chega já sabe que tem algo diferente. A igrejinha ontem do pastor Jardel incendiou a presença. Era a presença de Deus naquele lugar, nas nossas vidas, na vida daquele povo que estava lá. Então se juntou a presença de lá com a presença daqui, o céu, querido, se rasgou naquele lugar. Mas é a presença, não adianta eu vazia, querer fazer algo, porque não vai ter mudança. As pessoas não vão sentir nada. Como aqui mesmo ele está dizendo. E se eu expulso, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quer queimar demônio? Quer libertar quem está cativo? Quem está preso? Uma pessoa, quando ele é preso, ele é oprimido pelos demônios. Os demônios, quando ele toma conta do corpo de uma pessoa, queridos, essa pessoa, ela é irada. Ela não consegue nem se aquietar, porque eles não deixam. Ela não consegue nem ouvir falar em Deus, porque eles não deixam. Muito pior louvor. Muito pior louvor. Eu não gostava de louvor quando eu era serva do diabo. Minha menina botava louvor, eu paxa, tira isso aí, não volte não. Eu não gosto dessa música, cheia de demônio. Eu não era me dizer não, era mesmo. E era legião, não era só 1, 2, 3, não, era legião. Mas quando eu entendi que eles estavam acabando com a minha vida, eu digo, não, isso aqui não dá para mim não. Quando eles me levavam a beber, no outro dia estava lá, morta de ressaca, mais lisa do que quiabo, tinha gastado tudo, até o dia da feira das crianças. Mas no outro dia eu tremia. Quem olha para mim hoje, o pastor não diz, não, esses aí nunca beberam na vida. Nós não bebia não, nós comíamos farinha. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia sobre a nossa vida, usou uma jovem de 12 anos para pagar o preço por a minha vida, para hoje eu estar aqui. E ele está aqui. Ela tinha 12 anos quando ela guerreava com demônios. Aleluia. O meu mais novo de 7 anos
Ele expulsou o demônio da minha vida. A de 12 já estava cansada. E ele chegou na porta do quarto e só fez assim com a mãozinha. Eu te repreendo em nome de Jesus. 7 anos. Com quantos anos Deus falou com Samuel? Alguém sabe? 7 anos. Com quantos anos Jesus foi ensinar na sinagoga? 12. Por que os jovens de hoje têm preguiça de ler até Bíblia? Por que os jovens de hoje é tudo disperso? Jovem também paga preço por a sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe. Então, sabe quem é que faz eles ficarem assim? É o inimigo da minha e da sua alma. Ele que faz isso. Faz eles ficarem dispersos. Aleluia, Jesus. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Você conhece crente que quer entrar nas guerras dos outros despreparado? Quer entrar na... Vixe, vamos lá. Ei! Tudo tem que ter um preparamento. Porque até aqui está dizendo, não entra, tem que primeiro amarrar o valente. Não é porque eu vou para a igreja, porque eu sou dizimista, porque eu não falto um culto, que quer dizer que eu posso meter a minha cara numa guerra contra o inferno vazio da presença, vai apanhar. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai te usar. E aquele demônio, quando vê ele na sua vida, ele vai bater em retirada. Mas se ele olhar e ver que não tem nada ali, ele vai debochar e vai falar muita coisa. Então a presença de Deus, ela é fundamental na vida do cristão. O louvor, volta logo Jesus, é o Espírito Santo querendo ir embora. O Espírito Santo querendo levar a sua igreja para casa. Mas ele só pode levar para casa aqueles que o buscam e andam com ele aqui, ó, fazendo morada dentro do seu coração. Aonde vai? É com ele. Levantou, é com o Espírito Santo. Deitou, é com o Espírito Santo. Foi para o trabalho, é com o Espírito Santo. Foi para a escola, é com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, queridos. É o Espírito Santo que vai te ensinar. É o Espírito Santo que vai dizer para você, não entra nessa guerra aí não. Espera aí. Se prepare primeiro. Não entre sem preparamento. Eu tenho visto muitas pessoas que entram em guerra sem estar preparados. E Satanás judeia um bocado. E ele gosta desses, como tem aquela figurinha que diz os amostradinhos. Faça isso não. Primeiramente, busque o céu. Se revista das armaduras de Deus. Analise-se como você está. Se realmente você está pronto para entrar naquela guerra. Não vá também numa guerra só não. Convide um irmão, convide seu líder, seu pastor para ir com você. Porque Deus deixou para andar de 2 em 2. Não foi só de um, foi de 2 em 2. Tem pessoas que querem ir sozinhas, o Super-Homem e a Mulher Maravilha. Aí na hora que chega lá, perdeu a guerra. Por falta de sabedoria. Satanás, ele não brinca. Demônios, ele não brinca de ser demônios. Então é bom nós começarmos a se despertar, acordar.
Porque o tempo a cada dia ele diminui, queridos. E Jesus, ele curou aquele homem, aquele cego que era cego e mudo, ele começou a falar. Como é que você está espiritualmente? Será que verdadeiramente está enxergando o que Deus quer que você veja? Ouvindo o que Ele quer que você ouça? Ou está surdo espiritualmente? Se você achar que está surdo espiritualmente, peça para que Ele venha te libertar. Aleluia. Não, pastor, mas aqui eu escuto, mas e espiritualmente? Você escuta espiritualmente? Você escuta o Espírito Santo te chamando de madrugada para orar? Você escuta o Espírito Santo mandando você orar e interceder pela vida do irmão ou da irmã? Se eu estou bem espiritualmente, quando o Espírito Santo fala, eu sei quem é. Quando ele dá o comando, eu sei quem é. Samuel era uma criança quando ele ouviu a voz de Deus. E ele dizia, eis-me aqui. Mas ele não sabia que era Deus. Ele achava que era Eli. Mas era Deus falando com ele, com aquela criança, querido. E Deus, ele está gritando na terra, no mundo. Ei! Você que dorme, desperta. Desperta. Porque a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, queridos. Se você está passando por guerra, por luta, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe por que isso? Porque a tua vitória está perto. Se está apertando o cinto, permaneça. Não retroceda. Porque quanto maior é a guerra, maior é a vitória. É o que nós ia entender. Quando Deus te colocar no aperto, te colocar em algo, questione não, só geme. É forte, Jesus. Oh, Jesus está doendo. Mas o Espírito Santo está gemendo também, viu? Está gemendo ali com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe que lá na frente você vai dar testemunho e vai dizer que Deus é fiel. Valeu a pena tudo que você passou. Valeu a pena toda renúncia, todo levante do diabo. Mas entenda uma coisa, o inimigo da tua alma, ele tem que saber e ter convicção que você sabe o Deus que você serve. Que você sabe que você não serve homens, mas sim o Deus de Israel, ao leão da tribo de Judá. Quando você diz assim, eu vou fazer algo, aí o inferno se levanta em peso. Mas você tem que entender que você tem um general, você tem um exército que guerreia também por você. Você não está só. Você tem líderes que entram na guerra por você, que vai até o inferno por você. É por isso que eu sou chamada de saliente. O demônio só me chama de saliente. Porque pense nos troços que eu odeio. É demônio. Porque me escravizaram. Eu era humilhada por causa deles, escrava. E quando eu vejo ele fazer isso com as pessoas na qual eu fico indignada. Porque eu sei que ali Jesus pode mudar aquela história. Ele pode quebrar cadeados, grilhões. Você também tem que entender isso, querido. Se você é cheio da presença, você é o diabo oprimido, alguém te levanta como um soldado e vai lá e dizer, Jesus, ele vai mudar essa história. Jesus, ele quebra cadeados, queridos. Aleluia, Jesus. Não foi à toa que ele morreu naquela cruz, entenda.
sua estrutura. Ele sabe. Aleluia, Jesus. Te levanta esta noite como soldado de Cristo, como um verdadeiro guerreiro que não vai baixar a cabeça do inferno. O diabo é quem tem que correr com medo de nós e não nós com medo dele. Espírito Santo de Deus, começa a derramar no meio da igreja ousadia, começa a derramar no meio do teu povo ousadia. Levanta um exército de homens e mulheres corajosos que não vão retroceder, mas vão partir para cima, porque sabe o general que tem. Não, eu já consegui. Aleluia. Se te disserem, tu não vai sair dessa, eu já saí. Porque o irmão Deus vivo. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Ele está trocando, querido, nesta noite armaduras. Armaduras espirituais que já não estavam mais funcionando. Deus, esta noite, Ele está trocando. Ele está quebrando o cadeado e grilhões da tua casa, da tua família, aleluia. Ele está visitando teus filhos nesta hora. Chega, Ele está dentro da tua casa. Aleluia, Jesus. Começa, meu Pai. Vai na casa dos teus filhos. Qualquer precisa no inferno seja removido da casa de cada um. Eu, com a autoridade que o Senhor levou aqui na terra, dá uma ordem a todo espírito maligno que comece a bater retirada nos lares aqui representados, da vida dos filhos, dos maridos, das esposas, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele está pairando, Deus, aí sobre o ambiente. Ele está sondando cada coração. Aleluia, Jesus. Não te preocupa, não. O que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Só permaneça na posição. Só permaneça na posição. Sem olhar para a direita ou para a esquerda. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Que é Jesus. E sempre se lembrem. Vocês têm um dono. E o dono de vocês, ele tem ciúme. Ele cuida. Ele zela. Nós pensamos tão pequenos aqui. E ele tem coisas grandes para nós, queridos. Coisas grandes. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Reganto e derraçou. Era cheia de cópia séria. Aleluia, Jesus. Deus. Derrama o sangue do governo sobre a cabeça dos teus servos e te coloca de pé, queridos. Se coloquem de pé.